Olá, boa noite, graça e paz. Estamos de volta. Iremos falar hoje, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, sobre o quarto aspecto. Está relacionado à provisão de Cristo. E o quarto aspecto é a redenção, o problema da escravidão do pecador. Pois bem, nos três últimos texto ou vídeos anteriores, nós falamos sobre o problema da substituição da culpa, que o homem era culpado e Jesus substituiu o homem. Falamos sobre o problema da morte espiritual. O homem estava morto espiritual, Jesus morreu, ressuscitou e deu nova vida espiritual para esse homem. E falamos sobre o problema da inimizade. O homem se tornou inimigo de Deus e Jesus veio para fazer essa reaproximação, ou seja, reconciliar o homem com Deus através do seu sacrifício. E hoje vamos falar sobre a redenção, o problema da escravidão do pecador. A redenção no Antigo Testamento, a base da redenção tem origem no conceito de resgatar ou de reaver mediante o pagamento de um preço de resgate. No Antigo Testamento, se um homem ficasse muito endividado, corria o risco de perder a sua herança, terras, e de ser vendido como escravo. Sua única esperança seria algum parente pagar o preço da redenção, restaurando-lhe assim a sua liberdade e sua herança. Levítico, capítulo 25, versículo 51. O homem estava endividado. O homem não tinha como pagar o preço que lhe era cobrado, que seria morrer por causa da desobediência. O homem não conseguia pagar o preço da exigência da lei, que era guardar toda a lei. E nenhum ser humano normal, exceto Jesus Cristo, conseguiu guardar e cumprir ela do início ao fim. E se esse homem, como ele estava muito endividado, o conceito do Antigo Testamento, se ele poderia correr o risco de perder a sua propriedade, perder as suas terras, perder os seus filhos, perder tudo que tinha e ainda a sua própria liberdade, ele era levado como escravo. Só conseguiria sair dessa condição se caso aparecesse um parente rico, um parente próximo, um parente tinha que ter direito de fazer isso e tinha que ter posse, tinha que ser muito rico e tinha que ter vontade para fazer isso. Compraria as terras de volta, daria liberdade a essa pessoa. E também tinha um conceito que se um homem tivesse um animal bravo, por exemplo, um boi muito bravo, e ele não cuidasse desse boi, e esse boi ficasse solto e matasse alguém, esse homem, ele pagava com a sua própria vida, a não ser se ele pagasse o preço do resgate, ou seja, pagasse pelaquela morte, pagasse pelaquela vida. E trazendo para o campo, para o nosso campo, o campo espiritual, o homem estava nessa condição. O homem estava endividado, sem condição de pagar. O homem estava condenado à morte. Precisou de um parente próximo, precisou de alguém de ter direito, precisou de alguém ter vontade para fazer esse resgate. E o resgate se daria da seguinte forma:
compraria as terras, devolvia para esse homem e compraria esse homem e daria liberdade para esse homem. E esse homem agora se tornava livre. Um exemplo do Antigo Testamento, nós vimos que todos os homens estão endividados, tendo perdido a sua herança espiritual e tendo se tornado escravo do pecado. Para salvar-nos, Cristo tornou-se nosso parente próximo, disposto a pagar o preço da nossa dívida. Redimiu-nos, pagando nossa dívida com o seu sangue e adquirindo nova vida e nossa liberdade. O conceito central da redenção é libertar alguém pagando o preço do seu resgate. Esse era o conceito do Antigo Testamento e essa foi a transação feita. Cristo fez por nós essa transação. Eu quero contar aqui uma ilustração, vai ser rápida, e depois eu vou dar pausa no vídeo para a gente dar continuidade no segundo vídeo para não ficar muito longo. Pois bem, um certo homem, ele morava próximo do mar e ele fez um barquinho para o seu filho, um barco muito bonito, um barco muito elegante, um barco que aquele menino ficou encantado com aquele barco. Um dia, o seu condutor, a pessoa que cuidava desse menino, levou esse menino até a beira do mar para ele brincar com esse barco. E colocando esse barco na água do mar, as ondas do mar foi balançando e foi levando esse barco para o fundo do mar. Enquanto isso, o menino e o que observava, viram o barco indo, sendo levado pelas ondas, até que não conseguiu mais pegar esse barco de volta. Esse menino voltou para casa muito triste. Esse menino voltou para casa lamentando que perdeu o presente que ele mais amava e o presente que ele mais gostava, que era a diversão dele. Um dia, esse pai saiu com esse menino e foi passear numa grande cidade. Passeando numa grande cidade, por surpresa do menino, o que ele viu? Na vitrine de uma loja, de um shopping muito famoso, de uma grande cidade, o seu barco. E aquele barco era muito bonito, e o menino reconheceu e falou: pai, eu quero o meu barco de volta. Eu quero o meu barco, esse é o meu barco. Alguém encontrou, por ser uma obra de arte, levou para um shopping para vender. E quando foram perguntar o preço do barco era muito alto. Era uma fortuna, porque agora era daquela loja e ele daria o preço que ele queria. E o pai, quando ficou sabendo do preço, ele viu que o preço era muito alto. Mas, para satisfazer a vontade do filho, para ver o filho feliz e para satisfazer o desejo do filho, o que ele fez? Não hesitou. Pagou o preço exigido pelo vendedor, que era um preço muito alto. Ele não fez questão do preço, porque ele queria ver o seu filho feliz de novo. Ele queria ver o seu filho alegre de novo. Comprou esse barco e devolveu para a mão desse menino novamente. E a transação que Jesus fez conosco foi a mesma em relação a essa ilustração. O homem sempre foi de Deus, o homem foi criado por Deus, o homem pertence a Deus, mas por causa das ilusões, por causa das paixões, por causa dos desejos, por causa da sua ansiedade,
ele foi levado pelas ondas do mar, as ondas da ilusão, as ondas dos vícios, as ondas do engano, as ondas da mentira, as ondas da oferta fácil, e foi levado para distante. E agora, onde esse homem está? Endividado. E o preço é muito alto. E o preço é exigido para que esse homem seja trazido de volta. E qual é o preço? O sangue de Jesus. Qual é o preço? A substituição da culpa, colocando o inocente para morrer no lugar de um devedor. E o pai não hesitou. O pai não fez... ele queria ver o filho feliz. Ele queria ver o filho satisfeito. Ele queria ver o homem alegre. E pagou esse preço para trazer esse homem de volta para a casa dele. Vou dar um pause para a gente dar continuidade no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo, e nós vamos continuar falando sobre a redenção no Novo Testamento. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.